Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. O meu nome é Ruben Ganhão. Hoje venho-vos trazer aqui um vídeo que já é um pouco antigo, mas peço desculpa que eu tive de férias, não tinha o computador para editar. Então vim agora fazer este meu comentário relativamente a esta situação que eu acho que é engraçado. A situação em si não é engraçada, mas o facto deste jornalista estar lá e tendo em conta as posições que ele tem, mostra realmente como a vontade de Deus aparece nestas pequenas coisas que às vezes nós nem reparamos. Às vezes Deus quer nos abrir os olhos, mas nós não vemos essa abertura. Mas então vamos proceder a assistir ao vídeo. Não sei se viu estas imagens. Passaram em alguns meios de comunicação social e foram publicadas por André Ventura. Bem sei o que a casa gasta nas redes sociais de Ventura e do Chega. A manipulação, a mentira, enfim. Todo o cuidado é pouco. Neste caso, as coisas passaram-se como Ventura e alguns mídias relataram. Eu acho aqui engraçado o vídeo começar desta maneira, pois Ventura é manipulador, o Chega é manipulador, temos de ter cuidado com os conteúdos. Entretanto, agora ele chega aqui e diz que por acaso desta vez até era verdade. Porque é que ele diz isso? Vamos já saber, não é? Tudo começou porque quem estava ao balcão se recusou a servir mais álcool a um grupo que já estava embriagado. Sei disso porque estava lá. Não é alta a probabilidade de jantar sushi em Reguengos, mas os meus amigos insistiram, garantiram a qualidade do restaurante e fui. Comprovei tudo. A dedicação do Sérgio, o sushi man e proprietário, o bom ambiente do restaurante, o convívio tranquilo entre familiares e vizinhos, locais e forasteiros, gente de vários tons de pele. Até que a zaragata começou. A nossa preocupação foi proteger as crianças e chamar a GNR. Já alguém o tinha feito. Na segurança possível, vi e ouvi. O posto da GNR era ali mesmo ao lado, mas quando a guarda chegou, já os desordeiros tinham desaparecido. Disseram-me que este timing é comum. Toda a gente sabia quem eram os agressores. Falaram-me em ciganos locais, falaram num foragido de Braga. Em terras pequenas não há segredos. Por outro lado, quem fala não escapa à vingança, sobretudo se as autoridades não atuam atempadamente. O Sérgio, o tal chefe sorridente e confiante que eu tinha acabado de conhecer, repetia que não vale a pena. Tinha meio estabelecimento destruído e à mercê do que mais aconteça. Anunciou nessa noite nas redes sociais o encerramento do restaurante. Tenho uma certeza, o sashimi era muito bom. Tenho muitas perguntas. Antes então de avançarmos aqui para as perguntas, isto é uma situação muito, mas muito triste, muito infeliz, mas muito comum. Muito comum. Infelizmente é uma situação muito comum. Aqui em Loures, nomeadamente, o meu concelho, está constantemente a acontecer este tipo de situações e a população muitas vezes com medo, ou muitas vezes porque já sabe o que a casa gasta, não diz nada, porque ou têm medo que vão-lhes fazer a folha, não é? Vão fazer vingança face à justiça, o que é algo engraçado, mas a comunidade cigana faz isto várias vezes. Já aqui em Santa Irida Azeia, São João da Talha e Bobadela, numa escola em São João da Talha, foram várias crianças, peço desculpa ao conteúdo, mas foram abusadas várias crianças por um senhor cigano que estava inserido num projeto de reinserção ou de inserção da comunidade cigana com a comunidade que não é cigana, e esse cigano abusou dessas crianças, abusou desses menores, prenderam o indivíduo. E o que é que a comunidade cigana aqui de São João da Talha foi fazer? Foi roubar panelas e computadores e isto e aquilo para a escola secundária de São João da Talha. Foram lá e roubaram as coisas e andaram aos berros. Ele mais à frente vai fazer uma pergunta relacionada com isto, mas é muito comum. É muito comum. Quem não vive isto nem acredita. Porquê é que a GNR chega sempre tarde? Consta que desta vez a patrulha estava à espera de reforços. Compreende-se. Outra pergunta então, com que incentivo trabalham estes guardas, que são poucos, que não podem acudir a todas as solicitações e que arriscam a vida de cada vez que enfrentam gente deste calibre, seja de que etnia for? Estamos aqui a entrar em terrenos perigosos. Senhor comentador, jornalista, aquilo que quiser ser chamado. Gente deste calibre, veja lá, não queira ser acusado de racista. Aqui a dizer que é independente da cor, mas chamou gente deste calibre, não é? Pois, quando nós passamos as coisas na pele,
temos tendência a dizer a verdade sem querer, não é? Por que razão não avança o reforço de efetivos da GNR, que a autarca de Reguengos diz já ter pedido há muito? Se todos sabem quem são estes indivíduos, até a Presidente da Câmara o confirma, porque continuam a atuar com impunidade. E os líderes das comunidades ciganas, que tantas vezes se insurgem, e com razão, contra rótulos e generalizações, o que fazem para travar estes membros que dão tão mau nome à comunidade? Eu ainda não estou a responder as perguntas, mas preciso de fazer estes à parte. Está aqui uma confusão dogmática, ideológica aqui no meio, porque ao mesmo tempo parece que de repente é um militante do Chega, como de repente manda estes bitites repentinos de escardalha, de inserção e de com razão, e que têm razão de se sentirem muito mal, porque a comunidade deles, na generalidade, muitas vezes comete este tipo de atos, principalmente em algumas zonas, porque há comunidades ciganas em algumas zonas que não têm este tipo de problemas, mas depois há outras zonas em que a maioria deles o fazem. Ou seja, não vamos falar da comunidade cigana no geral, mas às vezes um bairro ou uma das comunidades da comunidade cigana, às vezes na generalidade, todos eles fazem isto. Tá, então, mas afinal, calma aí, então, mas temos que acabar com isto, afinal não temos, eles é que têm razão e coitados sofrem de racismo. O que é que se passa aqui? Não estou a entender. E que estímulo terá um empresário para erguer um negócio neste ambiente? Um socialista a falar de empresários. Morreu esta semana um enorme escritor, um mestre da observação do mundo, Luís Fernando Veríssimo. É dele esta frase: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Sim, há sempre perguntas novas e nuances, e normalmente as respostas fáceis são demagógicas. A única resposta admissível numa democracia é: aplique-se a lei igual para todos. Não é preciso ver mais. O resto do comentário aqui do senhor jornalista, comentador, aquilo que ele quiser ser chamado. Então, a questão do polícia ter demorado bastante tempo, tal como Filipe disse, tem a ver com a questão da falta de meios. Não é só no interior que há falta de meios. Mesmo aqui em Loures, a PSP aqui, ao qual eu também sou um dos candidatos, está sempre com falta de meios, estão sempre com falta de carros, estão sempre com falta de tudo. Este segundo ponto do incentivo que os polícias têm também acaba por vir também dessa questão da falta de meios, de um ordenado que não é digno. Uma pessoa arrisca a vida se tiver uma vida digna. Estas pessoas não escolheram ser polícias porque queriam ser ladrões. Não, normalmente uma pessoa quando escolhe ser polícia é porque quer servir este país, certo? Uma pessoa quando escolhe ser polícia é porque quer ajudar a comunidade. Mas quando não tem uma vida digna, porque é que ela haveria de querer arriscar a vida quando nem sequer é digno, quando nem sequer vale a pena, quando a pessoa, se for preciso, leva um tiro para prender um bandido e o bandido depois sai para a rua e não é preso ou foge com uma escada, não sei. Isto acaba tudo por não incentivar os agentes a fazerem o seu trabalho ou até a se tornarem agentes jovens, por exemplo. Acho que não é só uma razão. Na verdade, há uma razão por detrás destas várias razões, que é estamos num Estado socialista. Pronto. O tal partido que você defendeu é o grande causador destas coisas todas que desincentivam os polícias. Portanto, continua a fazer militância e a falar mal do Chega. Você faz muito bem. Esta pergunta caiu mesmo em cheio para si. Estas segundas questões, esta quarta e quinta questão sobre a comunidade cigana e também sobre a impunidade, acabam por defender grandes pontos do Chega. E eu pergunto-me mesmo se o senhor jornalista agora, peço desculpa, o senhor comentador agora de repente não virou militante do Chega. Porque isto é claramente pontos que nós temos como a nossa bandeira desde o início do partido. A impunidade perante a lei. A lei não se aplicar para todos da mesma maneira, principalmente para os criminosos. Então vamos lá ver uma coisa. Porquê é que isto acontece? Porquê é que, por exemplo, roubaram a minha moto e brevemente, se algum dia me chamarem a tribunal para eu falar contra este senhor, não vai acontecer nada. Porque depois, também, vivemos num Estado socialista. É sempre esta a resposta. Porque eu chego e as pessoas não, Rubén, já estás a abusar. Não. Um Estado socialista, quando um ladrão não tem dinheiro, diz, ok, podes ir, coitadinho. Coitadinho. O Tanas. Coitadinho o Tanas. Porque se ele tem necessidade, então eu trabalho para quê? Eu trabalho para quê?
Já que ele derruba por necessidade, então eu trabalho por quê? Não é por necessidade. Palhaçada, pá. Palhaçada. Se não tem dinheiro e rouba, então vai para a prisão, metem-no a trabalhar e cada cêntimo que cai na conta dele, porque quando está na prisão recebe-se dinheiro, cada cêntimo que cai na conta dele enquanto ele está preso, tem que ir como indemnização para as pessoas que ele roubou. Porquê é que não fazem isto? Porque se fosse assim, o Sócrates com caneco, estava a pagar, estava lá a vida toda e se fosse preciso, nem os filhos fossem para a cadeia pagavam as dívidas dele. É por isto que o sistema não funciona. É por isto que a prisão não funciona e há impunidade. Porque os próprios políticos que mantêm este sistema vivo, que mantêm este sistema asqueroso vivo, fazem parte destes problemas. Agora a questão sobre os patriarcas. Já me deparei com vários patriarcas de comunidades ciganas, já falei com alguns. Aqui a questão é mesmo, os patriarcas dizem que é preciso haver respeito pela comunidade e não pode haver estereótipos, isto e aquilo. Então, quando há estes casos à parte, não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, aqui em São João da Talha, que eu contei há pouco, que as crianças foram abusadas e os ciganos foram manifestar-se porque prenderam o amigo. Isto não é correto. Isto aqui é inadmissível. Se os patriarcas fecham os olhos a estas coisas, então são iguais a eles. A partir do momento que o líder máximo de uma comunidade, que isso nem faz sentido logo por aí, mas pronto, a partir do momento que o líder máximo de uma comunidade fecha os olhos ao crime, é porque ele acha correto. E se ele acha correto, então não o podemos ter como uma pessoa de confiança para controlar a sua comunidade. Não. E nem isso nem pode existir. A polícia é que tem que ter controle sobre as pessoas. Não pode ser uma pessoa à parte. Eles não andam a eleger. Não existe a freguesia dos ciganos e eles elegem o presidente dos ciganos ou o rei dos ciganos. Não. Isso não existe. Peço desculpa, nós temos presidente de Portugal, primeiro-ministro, governo, deputados, ministros, presidentes da Câmara, presidente da Junta de Freguesia, polícia, outras entidades competentes. Agora, não existe aqui o presidente dos ciganos. Peço desculpa, isso não é real, não existe, nem pode ser real, nem nunca pode existir. Ok? Se querem respeito, mereçam o respeito. O respeito não se compra, não se ganha, o respeito conquista-se. O respeito conquista-se. E a última questão, novamente, acho engraçado, não sei, este indivíduo que puxa tantas vezes para a extrema esquerda, de repente acaba por puxar aqui um centro-esquerda pseudo-social-democrata sobre a preocupação com os empresários que queiram investir na zona. Claro que não vão querer investir numa zona, principalmente num país em que um criminoso assalta a loja dele, ele leva o criminoso para tribunal e soltam-no porque ele não tem rendimentos e que é pobre. Coitadinho do ladrão. Claro que os empresários vão se sentir tentados a não se tentarem, não é? Então, não sei, o que é que vocês acharam deste pequeno discurso, destes 3 minutos com Filipe Santos? Digam-me a vossa opinião, deixem um comentário. Mais uma vez, espero que o senhor do restaurante consiga ter justiça e que consiga voltar a abrir o seu estabelecimento. Uma situação inadmissível. E até ao próximo vídeo. Deixem um like, subscrevam-se. Tchau.